Olá, minha gente, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre todos vocês. Sejam muito bem-vindos ao nosso curso de introdução à teologia cristã, oferecido pela Aliança de Igrejas Congregacionais do Brasil, também por meio de seu departamento, o DERP, Departamento de Educação Religiosa e Publicações, da nossa denominação. Se você não é de uma igreja da Aliança, seja também muito bem-vindo, sinta-se em casa, sinta-se acolhido por todos nós. É uma alegria muito grande ter você conosco e podermos juntos estudarmos a palavra de Deus, estudarmos a Sagrada Teologia. Hoje nós temos a nossa primeira aula sobre nosso curso de introdução à teologia cristã. Este é o nome da nossa disciplina. Então hoje nós iremos falar sobre o lugar da teologia. Que lugar a teologia ocupa na vida, na igreja, na cultura, sociedade. Então nós iremos estar refletindo sobre isso, plantando e lançando fundamentos nesse assunto para o que virá depois, para o que nós estaremos construindo nesse curso. Ao longo de todas as aulas, nós estaremos construindo a nossa compreensão, nosso edifício sobre esse assunto com base, não na nossa própria mente, mas no que autores, teólogos disseram, com base principalmente no que a própria Escritura diz sobre o assunto. Nesse momento eu gostaria de convidá-los para nós orarmos e pedirmos a bênção do Senhor sobre esse momento de estudos. Pai, nós te pedimos a tua bênção, pedimos que o teu Espírito Santo ilumine a nossa compreensão a respeito dos assuntos que nós iremos estudar e que ele nos dê graça, que ele nos dê condições, sabedoria para aplicarmos tudo aquilo que nós estaremos estudando nesta ocasião. É assim que nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Então, nós estaremos falando sobre o lugar da teologia na vida como um todo, não é? Como nós já vimos na nossa primeira aula, né, aquela transmissão que nós fizemos, a teologia é o estudo da revelação de Deus, de como Deus se revela. Então, a teologia busca investigar essa revelação que está principalmente contida nas Escrituras Sagradas. Esta é a Sagrada Teologia. Nós podemos falar também da teologia natural, que investiga como Deus se revela na criação. Sabemos que esta revelação de Deus na criação não é uma revelação salvífica e não é uma revelação santificadora, embora ela seja poderosa e seja infalível. Mas por causa do pecado do homem, o homem não consegue reconhecer, sem a redenção, quem é o Deus que está por trás dessa criação, quem é a mente inteligente que está por trás desta grande complexidade que envolve todo o cosmos, todo o universo, e que os cientistas buscam investigar e a cada dia chegam a profundas respostas sobre a grande mente que pensa, que pensou toda a criação. Não é? Nós teremos uma aula onde falaremos um pouco mais sobre teologia e ciência, e nós estaremos tentando estabelecer um diálogo em relação a esta caminhada juntos, né? A verdadeira ciência, ela não contradiz a teologia, ela não é contrária à teologia, porque a verdadeira ciência é o estudo da revelação de Deus geral. A Sagrada Teologia é o estudo da revelação de Deus na Bíblia, especificamente. Então, o que seria teologia para nós em termos práticos? Podemos dizer, repetindo a fala do teólogo brasileiro, Vadislau Martins Gomes, podemos dizer que a teologia é pensarmos depois dos pensamentos de Deus, após os pensamentos de Deus. Então, fazer teologia é fruto da nossa compreensão das Escrituras, ou a teologia é o resultado do que nós entendemos a respeito de Deus. Então, nós podemos ter uma boa teologia e nós podemos ter uma má teologia. Nós podemos ter compreensões, deduções, conclusões a respeito de Deus que sejam completamente opostas à sua palavra, completamente opostas à sua revelação. Mas isso não deixa de ser teologia, mas é má teologia. É uma articulação da nossa própria mente, é uma maquinação, uma construção do nosso intelecto, do nosso raciocínio sobre Deus, e não provém da revelação de Deus. Daí a importância de sabermos que todo exercício teológico
ele deve se desenvolver com base nas Escrituras, a partir das Escrituras. E nas Escrituras, então, nós temos os pensamentos de Deus. Então, nós pensamos, isso é fazer teologia, a partir desses pensamentos de Deus. Por isso, nós pensamos depois dos pensamentos de Deus. Compreendem isso? Então, esta é uma questão profundamente importante quando nós pensamos a respeito do saber teológico. Porque o saber teológico, ele tem uma necessidade de um fundamento. O fundamento do saber teológico está na própria revelação, em Deus se revelar. Se Deus não se revelar, os homens não conseguem compreendê-lo, os homens não conseguem conhecê-lo, os homens não conseguem aplicar a sua própria vida à vontade de Deus. É preciso que Deus revele-se. E esta revelação infalível de Deus para a salvação está contida na Bíblia Sagrada. Isso é importante e grandemente importante para fundamentar o início das nossas aulas. Compreendemos o valor da revelação de Deus. Uma vez que Deus se revela nas Escrituras, e nós temos o cânon fechado, a palavra cânon significa medida ou vara de medir, uma vez que nós temos 66 livros nas Escrituras, e nós temos o cânon fechado, não temos mais revelação salvadora da parte de Deus. Toda a revelação salvífica e toda a revelação da vontade de Deus para nós está contida nas Escrituras Sagradas. Isso nós precisamos admitir, porque se nós não admitimos isso, nós estamos dizendo que o cânon está aberto e que a Bíblia não é suficiente. Obviamente, Deus pode se manifestar e pode nos orientar por meios sobrenaturais, mas isso não é revelação. Nós podemos ter direcionamentos, podemos ter iluminação, mas revelação está nas Escrituras e na natureza, como Deus se revela na natureza. Revelação geral na criação, revelação especial na Escritura Sagrada. Nada fora disso podemos dizer que seja uma revelação. Novas revelações não existem. A Bíblia vai nos instruir, tanto no livro de Provérbios como no livro do Apocalipse, que nós não podemos acrescentar nada na Escritura e não podemos diminuir nada da Escritura. Se nós fazemos isso, nós somos mentirosos, somos falsos profetas. Então, por isso que a Reforma Protestante defendia, um dos solas da Reforma era sola Scriptura, né? E tem outro dizer da Reforma chamado tota Scriptura, que significa toda. Sola Scriptura significa somente a Escritura que guia a igreja. Tota Scriptura é toda a Escritura guia a igreja. Então, precisamos do sola Scriptura e do tota Scriptura. Somente a Escritura para direcionar-nos, para guiar-nos, para alimentar-nos, e toda a Escritura para isso. Então, a Escritura é o fundamento da adoração da igreja, é o fundamento da ética da igreja, é o fundamento da pregação, da proclamação. Não existe outro fundamento. Tudo o que a igreja faz é fruto do que está ensinado, está contido na palavra de Deus, no que Deus disse, no assim diz o Senhor. Então, mesmo qualquer pregador ou qualquer proclamador do Evangelho hoje, ele tem que dizer e tem que estar comprometido com o que já foi dito. Ele pensa após os pensamentos de Deus. Ele não pensa nada novo, ele não pensa nada original. Ele pensa no que Deus já disse e ele apenas transmite isso. Então, qual é a grande missão do teólogo? É não atrapalhar a revelação de Deus. É falar o que ela diz. Aplicar a revelação de Deus aos variados contextos existentes no labor do exercício teológico. Esta é a missão do teólogo. O teólogo é aquele que estuda a revelação de Deus e aplica essa revelação nos mais variados contextos onde ele está presente. Então nós podemos dizer, a revelação como ciência. A palavra ciência significa conhecimento. Então, a teologia ela pode ser vista também do ponto de vista científico, nas suas elaborações, nas suas aplicações, na sua estrutura intelectual, podemos dizer assim. Então, nós temos vários teólogos em várias áreas diferentes dentro da teologia, que nós vamos falar um pouco a partir de agora. Nós temos várias divisões na teologia. Por exemplo, a teologia exegética vai se preocupar, um ramo da teologia, vai se preocupar em investigar, em estudar questões de interpretação,
questões de gramática, questões da linguagem, a leitura, o estudo e a compreensão dos textos originais do hebraico e do grego. Esta é uma parte fundamental dentro do estudo teológico. Claro que mais avançado não é a proposta desse curso básico que nós estamos oferecendo. Estudos na área de exegese são feitos dentro dos nossos seminários, dos nossos STECs. Temos professores que lecionam, que ensinam nessa área de conhecimento, ensinam os alunos a lerem no texto hebraico, lerem no texto grego, interpretar a escritura diretamente na sua língua original. Então nós temos também a teologia bíblica, temos a teologia sistemática, temos a teologia histórica, temos a teologia prática, né? Esses são ramos do saber teológico. E dentro desses ramos há variados estudos, há muitos estudos, há várias ramificações, né? Dezenas de ramificações, podemos dizer assim. Então, nós temos a teologia como ciência, aprendemos isso, né? Porque ela tem uma estrutura. É melhor aprender com quem já falou alguma coisa do que nós acharmos que somos independentes e que somos muito inteligentes para criarmos a nossa própria teologia. A igreja vive num período em que hoje tem acesso a muito conhecimento. Veja, nós estamos há mais de 2000 anos da vinda de Jesus. Nós estamos no ano 2020, não é? Depois de Cristo. Então, nós precisamos considerar que a igreja, durante todo esse período, no período da patrística, né, que é o período ali que sucede a morte dos apóstolos, do segundo século em diante, nós temos teologia sendo feita, sendo pensada no período medieval, que foi um período extremamente frutífero para a teologia, com grandes teólogos, assim como na patrística, né, com grandes nomes. Por exemplo, na patrística nós tínhamos Agostinho, nós tínhamos Orígenes, né? Tínhamos vários grandes nomes na patrística, Justino, Anselmo, Eusébio, né? Nós temos o período medieval com o grande teólogo medieval Tomás de Aquino, que produziu um legado imenso, enorme, né? Dentre eles a sua grande obra, que é a Suma Teológica de Tomás de Aquino. Nós temos a Reforma Protestante, também um outro período importantíssimo na história da Igreja, em que a Reforma vem purificar o pensamento da Igreja, do seu envolvimento com a idolatria, principalmente, com elementos que não condiziam com a Escritura Sagrada, com a revelação. Por isso que a Reforma Protestante é um movimento ad fontes, é um movimento de volta às fontes. Qual era a fonte? A fonte era a Escritura Sagrada. Então, a Reforma Protestante é um movimento interpretativo, é um movimento hermenêutico, é um movimento exegético. A Reforma Protestante não se prende apenas nas tradições da Igreja, porque a tradição é boa, mas nós podemos ter más tradições. Então, a Igreja romana já estava emaranhada em muitas questões, muitos ensinamentos que eram contrários à palavra de Deus. Então, a Reforma Protestante veio repensar todas essas questões, quanto à ceia, quanto ao culto, quanto à pregação, quanto àqueles que ministram, aqueles que estão à frente do povo, os líderes, os pregadores. A reforma refletiu sobre tudo isso, né? O impacto que a reforma protestante causou foi muito grande no mundo teológico e no mundo antigo da época. Na área educacional, por exemplo, Martinho Lutero foi o tradutor da Bíblia para o alemão. Essa tradução que Lutero faz da Bíblia revoluciona a gramática alemã, que ainda hoje é uma referência. Então, houve uma grande influência linguística e gramatical na cultura alemã por causa da tradução que Lutero forneceu para aquela nação. Nós temos João Calvino em Genebra, né? Nós temos o grande impacto do ministério de João Calvino, que foi o grande sistematizador da reforma protestante. Calvino tinha escritos variados, além dos muitos escritos que eram comentários da Bíblia Sagrada. Ele tem a sua grande obra, As Institutas da Religião Cristã, que ele fala dos fundamentos da fé cristã e fala de várias questões, como oração, como política, comportamento dos cristãos diante de questões políticas. Calvino vai trabalhar isso no século XVI. Nós temos então depois o período posterior à Reforma Protestante com os puritanos. O período puritano é de grande importância para a teologia reformada, essa que nós professamos.
Inclusive, nós nascemos desse movimento puritano, os congregacionais surgem de uma reforma feita dentro da igreja da Inglaterra, uma igreja nacional, né, uma igreja estatal, a igreja anglicana. Então, saem de dentro da igreja anglicana por conta de várias questões também de cunho cerimonial e religioso, saem de dentro da igreja anglicana grupos variados, como os que vieram a se tornar os presbiterianos e os que vieram a se tornar os congregacionais, né? Posteriormente nós temos os batistas e temos outras denominações surgindo. Os congregacionais acreditavam que a Assembleia devia se governar e que as comunidades, as igrejas eram independentes. Por isso que se fala da soberania da igreja local, né? Soberania não no sentido mesmo de Deus, mas soberania no sentido de que nada externo influencie a igreja local. Então, nós temos a diferença dos congregacionais, portanto, para os presbiterianos, que acreditam numa igreja sinodal, uma igreja que está vinculada. Então, nós não temos, por exemplo, o nome da nossa denominação não é Igreja Congregacional do Brasil, porque diferente da Igreja Presbiteriana, que é a Igreja Presbiteriana do Brasil, porque nós acreditamos na independência das igrejas. Então, por isso o nome da nossa denominação, por exemplo, é a Aliança de Igrejas Congregacionais do Brasil. Então, nós temos várias igrejas locais que estão confederadas fraternalmente e que a denominação, a necessidade, o surgimento da denominação é para assistir essas igrejas locais, nunca intervindo nessas igrejas, a menos que haja algum tipo de necessidade e a própria igreja solicite essa intervenção da denominação. Então, esse é um período riquíssimo, um período puritano. Nós tivemos grandes teólogos congregacionais, como John Owen, que é considerado o príncipe dos puritanos, o segundo Calvino. John Owen era congregacional. Tivemos Thomas Goodwin, que também foi um grande nome da teologia naquele período puritano, que era congregacional. William Perkins, congregacional, que era um grande mestre na arte de ensinar a Bíblia, na arte da pregação. Nós temos posteriormente o grande filósofo norte-americano e teólogo Jonathan Edwards, que foi um nome importantíssimo ali nos Estados Unidos no período de dois grandes reavivamentos. Então nós temos muitos teólogos congregacionais que estiveram envolvidos naquele período, porque o congregacionalismo nasce nesse período puritano. Enfim, nós chegamos depois do período puritano, as expansões disso, as missões, né, de várias formas. Temos a chegada mais na frente, bem na frente do congregacionalismo no Brasil, mas antes disso nós tivemos grandes nomes que surgiram dentro do mundo teológico, dentro da igreja, grandes pregadores que eram teólogos, não é, e que influenciaram a igreja de forma positiva, porque eles estavam ensinando a palavra de Deus. Nesse mesmo período, por exemplo, que o congregacionalismo chega no Brasil, né, com Calley, nós temos, por exemplo, a existência de outros teólogos que estavam fazendo teologia em várias partes do mundo, né? Várias partes do mundo. Então, o saber teológico vai se desenvolvendo à medida que a história vai se passando e nós vamos bebendo, vamos aprendendo com teólogos que nos antecederam. Dadas essas palavras, né, sobre o desenvolvimento histórico do pensar teológico dentro da história da igreja, dentro da história da teologia, podemos também dizer que a teologia é uma testemunha, porque fazer teologia é nós pensarmos a respeito das coisas de Deus com base em alguma coisa. Então você pode fazer teologia com base no que você sabe ou com base no que Deus diz. Se você faz teologia com base na sua própria mente, no seu próprio saber, na soberba do seu saber, você vai errar grandemente com respeito a Deus. Mas se você faz teologia a partir das Escrituras, observando a tradição da igreja cristã, de modo geral, né, como a teologia se desenvolve na história, você tem um risco menor de errar, porque os seus pensamentos estarão sendo dirigidos. Nós temos um asfalto que já foi posto para nós trilharmos sobre eles, para nós caminharmos, andarmos sobre este asfalto. Nós não podemos desprezar. Esse asfalto é a história da teologia.
são as confissões de fé, como a igreja pensou. Nós não podemos achar que nós podemos criar teologia da nossa própria cabeça. Nós devemos olhar para a Escritura e olhar para os irmãos do passado, não desprezando o que eles produziram, para que nós tenhamos sucesso no nosso empreendimento e nós não caiamos em erros, não caiamos em heresias. É preciso notar isso, é preciso considerar essas questões. Uma outra questão aqui que nós devemos considerar é que a teologia não é feita apenas para os crentes, ela também é utilizada para pessoas de fora, para pessoas de fora. É necessário observar essa frase. Ela não é feita corretamente por pessoas de fora, mas a igreja deve empregar o uso teológico para as pessoas de fora. Nós podemos estabelecer diálogos entre a teologia cristã e a administração de empresas, entre a teologia cristã e a economia, entre a teologia cristã e o exercício variado do campo científico, entre a teologia cristã e a pedagogia, entre a teologia cristã e o jornalismo, entre a teologia cristã e a paternidade, a maternidade. Então, a teologia cristã tem conteúdo para dialogar com todas essas áreas. É claro que você não vai ter na Bíblia um tratado científico sobre economia, trabalhando as mais variadas escolas de economia que surgiram no mundo. Mas você vai ter vários princípios ali na Escritura sobre como gerir a vida, como gerir os negócios, como gerir o dinheiro. Nós temos, por exemplo, capítulo 31 de Provérbios, que fala sobre a mulher sábia, como ela administra os recursos da família, como ela administra os negócios da família, o tempo da família. Não é? Então, esse é um exemplo de vários outros exemplos que nós temos nas Escrituras, como vários exemplos sobre pedagogia, sobre o ensino, o próprio Jesus como grande mestre que foi, o próprio Paulo como um grande mestre que foi, o próprio Moisés, ou melhor, e ainda voltando ao exemplo máximo da Escritura, o próprio Deus Pai como um grande mestre que é, em nos ensinar a sua vontade em toda a palavra de Deus. Então nós temos princípios variados. A teologia pode ajudar, pode orientar e pode fornecer material de muita sabedoria para todas as áreas do conhecimento, simplesmente porque a Escritura, a revelação, é fruto dos pensamentos de Deus para nós, do que Deus quer que nós saibamos. Não é? Então, nós temos também, em terceiro lugar, a teologia para a comunidade, teologia para a igreja. A igreja ou as igrejas não devem ter medo da teologia. Teologia não esfria a fé de ninguém. A boa teologia aquece o coração. A boa teologia ilumina o entendimento. A boa teologia só vai fazer bem à igreja, não vai fazer mal. Se você conhece alguém que ficou soberbo, que ficou orgulhoso, depois que foi estudar teologia, este é um caso de um neófito no conhecimento. É um caso de alguém que não sabe lidar com o conhecimento, que não tem maturidade para lidar com o conhecimento. Porque o verdadeiro estudo teológico, o estudo da sagrada teologia, ele nos humilha, nos coloca de joelhos, nos dobra diante de Deus, porque nós começamos a entender melhor quem nós somos e como Deus é santo, como Deus é puro, como Deus é justo e como nós somos injustos, como nós somos pecadores e como nós precisamos saber mais da vontade de Deus para nossas vidas. E através do estudo das Escrituras e da teologia é que nós chegaremos à compreensão disso. Então, a teologia faz muito bem à igreja, muito bem à igreja. Crianças precisam ser ensinadas, jovens, adolescentes. Nós acreditamos que os nossos adolescentes são capazes de resolver grandes contas matemáticas, né? Grandes cálculos matemáticos, mas não acreditamos que eles são capazes de estudar teologia. Isso é uma tragédia, porque nós temos uma geração que vai crescendo sem uma fé sólida. Veja, uma coisa que eu vou colocar aqui para vocês, muito séria, e que tem sido fruto de minhas reflexões já de muitos anos sobre esta questão. Nós temos em nossas igrejas uma ênfase, muitas vezes, exagerada sobre as emoções. Veja, prestem atenção, eu não sou contra as emoções, eu não sou contra nós nos emocionarmos na adoração, eu não sou contra um crente chorar de emoção quando ele está cantando um louvor a Deus no culto, eu não sou contra alguém levantar as suas mãos no culto ou bater palma, eu não sou contra a expressividade
está ligada ao ser humano. Eu não sou contra a manifestação de emoções. Agora, nós apenas priorizamos as emoções e deixamos o pensamento de lado. Um teólogo anglicano famoso, né, chamado John Stott, dizia que crer é também pensar. Ele publicou um livrinho sobre isso. Seria interessante que vocês lessem esse material do John Stott. Crer é também pensar. Então, a fé, ela é racional. A nossa fé pensa. A nossa fé raciocina. A nossa fé não é baseada meramente em emoções. As emoções fazem parte da vida cristã. Fazem parte, mas não são toda a vida cristã. Qual é o grande problema quando nós enfatizamos apenas o sentir? O grande problema é que nós vamos tendo crianças crescendo nesse contexto, adolescentes crescendo nesse contexto, jovens nesse contexto, que vão para a universidade um dia. E na universidade vão dizer a ele, aqui não tem esse negócio de religião, aqui é ciência. Você tem que pensar. Então, o discurso que é vendido para os nossos jovens na universidade é que o cristianismo não pensa, que o cristianismo é anti-intelectual, o que não é verdade. Quando você faz um estudo, por exemplo, do envolvimento dos cristãos com a ciência, é algo absurdo. É algo absurdo, incalculável. Os cristãos sempre estiveram envolvidos com a ciência, sempre estiveram. Um livro que eu recomendo para vocês é A Alma da Ciência, de uma escritora reformada chamada Nancy Pearce. A Alma da Ciência. Então, nesse livro ela mostra o envolvimento dos cristãos na ciência. Isso é histórico. O grande problema é que na nossa cultura latino-americana, principalmente no nosso contexto brasileiro, é que nós enfatizamos muito o sentir e pouco o pensar. Então, quando os cristãos têm contato com esta exigência de pensar e raciocinar, então há um choque aí, há um embate aí. Eles acreditam que apenas crer é acreditar em coisas absurdas. É claro que nós acreditamos em milagres. Nós acreditamos que o Senhor abriu o mar vermelho. Isso é um milagre. Nós acreditamos que o Senhor multiplicou 5 pães e 2 peixes. Acreditamos sim que o Senhor ressuscitou Lázaro. Isso são milagres. Mas milagres são questões que estão acima da razão, não são contra a razão. Porque o Deus que criou todas as coisas, ele pode intervir nessas coisas. Então, um milagre não é anti-intelectual ou anti-racional. Um milagre extrapola, vai além da razão, vai além da compreensão, além da capacidade do intelecto do homem, porque é uma ação de Deus. O homem é um ser limitado, Deus é um ser ilimitado. Então, quando nós lemos o mundo de cima para baixo, o que é ler o mundo de cima para baixo? É nós lermos o mundo a partir da perspectiva divina, do olhar de Deus. Isso é ler o mundo de cima para baixo. Então, nós vamos ter uma compreensão diferente das coisas. Diferente do trabalho, nós vamos compreender, por exemplo, que o trabalho é também parte da minha missão. A missão maior da igreja é glorificar a Deus. Parte da missão da igreja também, importantíssima, é evangelizar os povos. Mas eu não posso evangelizar os povos se eu não glorifico a Deus. Eu devo ter no coração o desejo de glorificar a Deus. E evangelizando os povos, pessoas se converterão para glorificar a Deus também. Então, se eu trabalhar, eu devo fazer para a glória de Deus. Paulo diz isso em Colossenses 3:23. Se eu comer, se eu beber, eu devo fazer isso para a glória de Deus. Paulo também fala isso na Epístola aos Coríntios. Né? Então, toda a minha vida deve envolver o desejo e a intenção de glorificar a Deus. Toda a minha vida. E a teologia vai me ensinar a aplicar os pensamentos de Deus à minha vida. Então, para quem é teologia? Só para seminarista, professor de escola dominical? Líder de departamentos? Não. Teologia é para todo crente. Todo crente. Das crianças ao mais idoso. Todo crente. É histórico quando nós observamos, né? É interessante porque nós temos uma memória completamente perturbada em relação à história. Nós temos uma amnésia histórica terrível. Quando nós observamos a história, a nossa história congregacional, vamos ver que nós usávamos os documentos confessionais nas nossas reuniões. Nós tínhamos confissão de fé, nós tínhamos catecismos, nós valorizávamos esta compreensão racional da nossa fé. Sabe por quê, irmãos? Porque é no dia mau que a importância do que nós sabemos se manifesta.
é no dia da angústia, é no dia da privação, é no dia do sofrimento, que aquilo que nós aprendemos se manifesta. Agora, Deus só usará aquilo que nós estudamos. Então, nós devemos estudar e Deus usará o que nós estamos estudando ou o que nós estudamos. Nós temos que ter compromisso com isso, compromisso com o estudo da Sagrada Escritura por meio da teologia sagrada. Então, quando nós pensamos nisso, da importância da teologia para o nosso tempo, nós observamos que ela fornecerá respostas para o nosso tempo, para as demandas do nosso tempo. Por exemplo, respostas para questões que envolvem esse debate que há alguns anos recentes está sendo travado sobre a identidade social das pessoas, conhecida como identidade de gênero. A teologia tem respostas para isso. A Bíblia nos diz que Deus cria o homem com alma de homem e a mulher com alma de mulher. Deus não erra na criação. Se eu afirmo que um homem nasce com a alma de mulher, eu estou dizendo que Deus errou na criação. E como é que eu explico, então, o desejo de pessoas pelo mesmo sexo e outras do mesmo sexo? O pecado. O pecado desvirtua várias coisas na vida, tudo na vida, na verdade. O pecado perturba o desejo. O pecado perturba a vontade. O pecado perturba as decisões do indivíduo, da pessoa, de uma comunidade, de uma sociedade. Então, é a presença do pecado que desordena, desorganiza como o mundo deveria ser. Nós observamos isso em Gênesis. Então, nós podemos falar sobre isso no ambiente acadêmico, no ambiente político, no ambiente público, não necessariamente na igreja. Podemos falar sem ofender ninguém, podemos falar com base racional, podemos falar com base em questões científicas, mas principalmente com base nas Escrituras Sagradas, porque isso é pensar teologicamente, defender os nossos princípios, defender o que nós acreditamos, porque Deus disse que deveria ser assim. E quando Deus cria, a Bíblia diz que ele viu que o que tinha criado e viu que era bom. A palavra de Deus, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então nós devemos aplicá-la nas nossas vidas. A palavra de Deus, ou o uso da teologia, também pode ser aplicado às nossas emoções. Como é que a palavra de Deus responde às nossas questões de ansiedade, questões de depressão? Não tem resposta na palavra de Deus para isso? Obviamente que tem. Nós não militamos contra a ciência. Obviamente que a psicologia, não é? A psiquiatria tem dado contribuições muito grandes para o cuidado de pessoas com enfermidades emocionais, enfermidades psicológicas. Mas a Bíblia também contém remédio para isso, porque ela é a palavra de Deus. Deus criou o homem. Deus criou o homem. É claro que às vezes é necessário a intervenção médica com medicação para o reequilíbrio de questões químicas do corpo que vão afetar a mente. Mas a palavra de Deus também tem orientações. Jesus falou sobre ansiedade, por exemplo. Paulo falou sobre ansiedade. Personagens bíblicos sofreram ansiedade e Deus tratou isso com eles. Então é necessário que nós tenhamos consciência de que a palavra de Deus tem respostas para as várias áreas da vida. Para as várias áreas da vida. Às vezes os cristãos acham que não, que a palavra de Deus não tem resposta para tudo. Mas para a nossa existência, para as questões da salvação, para as questões sociais, a palavra de Deus tem resposta para tudo. Então, considerando tudo isso que nós já vimos, nós vamos considerar também uma divisão importante dentro da teologia, dentro do estudo teológico. Nós temos, você pode fazer aí, pegar um papel e fazer um triângulo, certo? Você pode fazer um triângulo. Em cima do triângulo, lá em cima, bem afastado do triângulo, você coloca assim, Bíblia, certo? Ou bíblicas. Abaixo de bíblicas, na ponta do triângulo, você pode colocar teologia sistemática, certo? Do lado esquerdo do triângulo, você pode colocar teologia histórica. Teologia histórica. Do lado direito do triângulo, você pode colocar teologia prática. Então, dentro do que nós iremos estudar, dentro do nosso projeto para esse curso, é justamente isso que nós iremos tratar. Questões bíblicas, de teologia bíblica, que envolvem a investigação do próprio texto. O que o texto diz nas várias
narrativas do Antigo Testamento, nos ensinos dos profetas, nos ensinos dos salmistas ou dos sábios em Provérbios. O que a Bíblia nos ensina, não é? O que a Bíblia nos ensina sobre ter sabedoria. O que a Bíblia nos ensina no Novo Testamento sobre as mesmas questões, sobre questões sociais, sobre trabalho, sobre salvação, santificação, sobre criação de filhos, sobre casamento, sobre administração de crises, sobre como lidar com a cultura que se afasta de Deus. O que é que a Bíblia ensina sobre isso? Então, é necessário ir para a Escritura. Este é um ramo do estudo teológico, né, que envolve questões bíblicas. Nós temos um outro ramo que chamamos de teologia sistemática. A palavra sistemática tem relação com sistema, que tem relação com organização. Não é? Então, o que é a teologia sistemática? A teologia sistemática é a organização das doutrinas da Bíblia. A Bíblia tem várias doutrinas que estão espalhadas por toda a Escritura. Então, o que a teologia sistemática faz? Pensa em cada doutrina dessa. A doutrina de Deus, a doutrina do homem, a doutrina da igreja, a doutrina do pecado, a doutrina das últimas coisas, né, que é a escatologia. Então, a doutrina da vida cristã, da piedade cristã. Então, a teologia sistemática organiza tudo isso, seleciona esses textos bíblicos que estão espalhados por todo o livro da Bíblia, todos os livros da Bíblia, e coloca num lugar só e desenvolve articulações, pensamentos, elaborações teológicas com respeito a isso. Então, esse é um outro ramo da teologia, a teologia sistemática. Nós temos, então, aí do lado esquerdo, na ponta do triângulo, né, embaixo, a teologia histórica, que vai envolver também história da igreja e teologia histórica. Há uma diferença. A história da igreja vai falar sobre o que aconteceu em todos os séculos até aqui, como a igreja se comportou diante dos problemas, diante das perseguições, como a igreja esteve em momentos diversos em termos políticos, em termos culturais, né, em termos de saúde. A igreja, por exemplo, enfrentou várias pestilências ao decorrer da história. A igreja enfrentou perseguições de variados impérios, né, imperadores. Então, a história da igreja vai tratar sobre isso, vai versar sobre isso. A teologia histórica vai investigar como a igreja respondeu às questões doutrinárias na história. Quando se levantava uma heresia dizendo que Jesus não era Deus, a igreja respondia a isso com tratados, com credos. Os teólogos escreviam, respondiam essas questões. Por exemplo, quando nós temos as perseguições dos imperadores romanos à igreja, né, a partir do século II, por exemplo, e nós vamos ter várias obras dos pais da igreja, né, são chamados pais da igreja porque eles são sucessores dos apóstolos, né, e eles nos forneceram muito material teológico. E eles escreveram vários livros teológicos que eram respostas jurídicas e teológicas às perseguições que o Estado estava realizando contra a igreja, empreendendo contra a igreja. Então, eram documentos jurídicos e teológicos. O próprio texto de Calvino, das Institutas, ele mostra ali o que é que os cristãos creem. As Institutas estão ancoradas, fundamentadas pelo credo apostólico. Em cima do credo, Calvino escreve todo aquele tratado das Institutas. Então, a igreja respondeu essas questões. E hoje, a igreja continua precisando responder às questões que o mundo tem levantado. Daí a importância de os crentes terem conhecimento teológico. Não precisam ser eruditos, mas terem um mínimo de conhecimento teológico. Mas há a importância também, irmãos, de nós termos eruditos, de nós termos pessoas que conhecem mais profundamente. Alguns cristãos, ou muitos cristãos, que não valorizam esse fato. Vou dar um exemplo a vocês. Por exemplo, você tem a sua Bíblia, não é? Você tem a sua Bíblia, eu tenho a minha. Nós sabemos que as Escrituras não foram escritas em português. As Escrituras foram escritas em hebraico, em aramaico e em grego. Para que eu tenha a minha Bíblia em português, é necessário um trabalho de tradução. É preciso que alguém que conhece essas línguas profundamente, não só em termos gramaticais, mas em termos culturais, porque numa tradução de equivalência dinâmica, você precisa considerar a ideia do texto, a ideia.
Porque se eu traduzir ao pé da letra para a minha cultura no Brasil, eu posso não comunicar ao leitor da Bíblia em português o que o texto realmente estava dizendo, porque a cultura hebraica é uma, a cultura brasileira é outra. Então eu preciso, na tradução, ser fiel ao pensamento do autor sagrado, mas comunicar esse pensamento fielmente, adaptado, contextualizado para a língua portuguesa, para a cultura do Brasil, por exemplo. Então é necessário que haja uma preparação. Não é qualquer pessoa que faz um trabalho desse. É necessário que haja um conhecimento cultural, um conhecimento gramatical, conhecimento político da época dos tempos bíblicos e também do nosso tempo. Então isso é um trabalho de um erudito. As versões mais modernas da Bíblia, por exemplo, como a NVI, né? Ou como a Almeida século XXI, são trabalhos de vários eruditos, na área de hebraico, na área de grego, na área de teologia, na área cultural, na área de história, na área de sociologia. Vários eruditos estão envolvidos num projeto como esse, como por exemplo a Bíblia de Jerusalém, que contém ali, é um projeto, né, uma Bíblia conhecidamente católica, né, romana, mas houve o envolvimento de teólogos protestantes na tradução da Bíblia de Jerusalém, embora ela tenha os livros apócrifos. Então é um dos textos importantes da tradução da Bíblia, mas o uso da sua tradução é bem literal, principalmente no Antigo Testamento. Então nós temos ali o trabalho de vários intelectuais. Então é preciso que a igreja a igreja não pode militar contra isso, irmãos. Se a igreja luta contra a possibilidade de ter teólogos extremamente preparados, ela está cavando a sua própria cova. Porque qualquer falso ensino que se levantar dentro da igreja, se não tivermos teólogos para respondermos essas questões, o rebanho será arrastado por isso, por ventos de doutrina. Paulo adverte várias vezes Timóteo nas epístolas a que ele doutrine a igreja, a que ele ensine a igreja. Como é que Timóteo ia ensinar se ele não tivesse sido instruído nas Sagradas Letras pela sua mãe e sua avó? Como é que Timóteo ia responder aos que contradiziam a fé se ele não tivesse aprendido teologia com Paulo? Paulo foi o mentor teológico de Timóteo. Veja que professor Timóteo teve. Paulo era doutor na lei, estudou aos pés de Gamaliel, um homem extremamente culto. É claro que Deus pode usar pescadores como Pedro, como João, Deus pode fazer isso, mas lembre-se que esses pescadores estiveram aos pés do Senhor, ouvindo ele falar durante 3 anos e meio. Então, eles tiveram também uma orientação teológica através dos ensinos de Jesus. Jesus era o intérprete da lei também. Então, consideremos essas questões. É importante termos conhecimento bíblico, estudarmos disciplinas bíblicas. Né? Conhecimento bíblico não é apenas ler a Bíblia. Nós podemos ler a Bíblia, mas nós precisamos de um ferramental, de uma estrutura, para lermos a Bíblia corretamente, interpretarmos corretamente as Escrituras. É claro que, veja, a Bíblia ela é simples e clara para tudo o que se refere à salvação. Então, alguém não precisa ser um teólogo para ler a Escritura e ser edificado por ela, compreende? É isso que eu estou dizendo. Mas há questões na Bíblia extremamente complicadas, que somente através da instrução teológica é que a pessoa chegará a um entendimento correto, porque é preciso um conhecimento cultural, é preciso conhecimento social, é preciso conhecimento histórico. Nós chamamos isso de contextos, os variados contextos da Escritura. Então, nós temos também a teologia prática, que vai lidar com o desempenho da nossa vida, aplicando aquilo que nós aprendemos para a nossa vida prática, para a nossa vida diária. Então, em teologia prática, nós vamos ter a teologia da oração, nós vamos ter cosmovisão cristã, nós vamos ter ética cristã, variadas disciplinas dentro da teologia que estão dentro desse ramo de teologia prática. Calbart, teólogo suíço reformado, disse o seguinte no seu livro Introdução à Teologia Evangélica. Ele diz o seguinte: o vocábulo teologia contém o termo logos. Vimos isso, né, na primeira aula. A palavra theo, ou theos, Deus, logia, que é o mesmo que logos, que significa ensino, discurso, doutrina. Então, a teologia é o discurso, o estudo sobre Deus. Vimos que é melhor descrevermos como o estudo das coisas de Deus, que estão contidas na revelação. Então, Calbart diz: o vocábulo teologia contém o termo logos, teologia é logia.
Calbart está dizendo. Teologia é logia, ou seja, é fala, é palavra. Teologia é palavra, Barth está dizendo. Logia é lógica, tem a mesma raiz, logos, lógica, né? Que significa ordem, ordem do pensamento, ordem no discursar, no falar, no transmitir conhecimento. Então, ele continua. Fundamentalmente, esta lógica ligada à teologia é definida pelo Theos, ou definida por Deus. Então, a lógica empreendida na teologia é direcionada por Deus. Por isso, teologia. Deus, Theos, guia o nosso pensamento, guia os nossos ensinamentos. E guia esse termo logia para nós. Vocês estão compreendendo? Então, é importante memorizarmos isso. Assista essa aula outras vezes, para que você compreenda isso. Barth também vai nos dizer: teologia é palavra-resposta à revelação de Deus. O que é que ele quer dizer com isso? Quer dizer que a revelação de Deus é a palavra. E teologia é responder essa palavra. É aplicar essa palavra que nós ouvimos de Deus à nossa vida e à vida de outras pessoas, para a edificação delas. Então, teologia é palavra-resposta. É Deus falar conosco e nós respondermos isso em adoração a Deus, sendo fiéis à sua palavra e instruindo outros, ensinando a outros também. Isso está também no livro de Calbart, Introdução à Teologia Evangélica. O pensar teológico, então, deve ser guiado pela revelação de Deus. Somente a Escritura deve guiar. Mas nós podemos ler livros, podemos conhecer o que outros falaram, mas nunca podemos colocar os livros acima da palavra de Deus. Nunca podemos colocar nem o estudo dos livros acima do estudo da própria palavra de Deus. Nós temos que ter o nosso tempo de leitura da Bíblia. E todas as vezes que você for estudar a Escritura, você precisa orar antes, pedindo que Deus ilumine a sua mente, ilumine o seu entendimento, que Deus abra a sua compreensão para o conhecimento das Escrituras. Isso é muito importante porque o teólogo é um ser orante. Ele depende de Deus para conhecer os segredos de Deus na sua santa palavra. Ele depende do Espírito Santo para guiá-lo em toda a verdade. Então, podemos também concluir aqui a nossa primeira aula, apontando algumas questões práticas para nós. Que a teologia é pensarmos depois dos pensamentos de Deus, ou seja, ela é derivada do que Deus disse. A teologia é derivada do que Deus disse. Então, nós não podemos fazer uma saudável teologia a parte do que Deus disse. É sempre em cima desse fundamento que a Escritura nos dá, que nós vamos construindo o nosso conhecimento teológico, aprendendo com Deus, né, que é o dono de toda sabedoria. A segunda coisa que nós podemos aprender em termos práticos é que o estudo da teologia, ele não é apenas para nós mesmos. Ele precisa ser compartilhado. Nós podemos servir e devemos servir os irmãos com o que nós conhecemos, com o que nós sabemos, com o que nós assimilamos. Então, criar uma atmosfera de aprendizado dentro das igrejas é fundamental. Criar uma atmosfera de aprendizado dentro do lar é fundamental. Precisamos ter o tempo em casa de estudarmos a palavra de Deus. Temos o nosso cantinho ali para estudarmos a palavra de Deus. Ensinarmos os filhos, as crianças a orar, a ler a Escritura, a achar os livros da Bíblia. Na igreja, essa atmosfera de ensino também é fundamental para nós. Temos igrejas organizadas para o ensino. Deixa eu colocar algumas coisas aqui em termos práticos importantes para as nossas igrejas. A forma que nós transmitimos o ensino é fundamental para a saúde da igreja. É o que a igreja mais precisa. Não é? A igreja precisa da palavra. Uma igreja não precisa de uma escola dominical para ser igreja. Ela pode ser igreja sem ter uma escola dominical. Certo? Mas nós temos a possibilidade de termos um seminário para leigos em cada igreja nossa, na escola bíblica dominical. Organizarmos um currículo,
sabermos o que vamos trabalhar, o que a igreja precisa aprender, onde a igreja precisa ser instruída, o que pode ser trabalhado. A igreja precisa ser instruída em livros bíblicos inteiros, livros sendo explicados e aplicados para a igreja. A igreja precisa meditar, refletir em vários assuntos. Nós ainda precisamos amadurecer a nossa compreensão a partir da teologia sobre vários assuntos. Como nós pensamos sobre política a partir da teologia? Nós temos pensado política a partir das ideologias ou temos pensado política a partir da teologia, a partir do que Deus disse na Escritura, e assim nós fazemos teologia para pensarmos política? Como nós temos pensado sobre educação de filhos ou educação formal nas escolas? Temos pensado com base em mentes seculares e que são contra Deus, ou temos pensado a partir da teologia? Então, a igreja precisa pensar, refletir sobre várias questões, irmãos. Como nós temos pensado sobre o problema da pobreza que envolve a nossa comunidade? Como nós teologicamente temos refletido sobre isso? Veja que são questões práticas do exercício da teologia. Se a minha igreja está próxima a uma favela, se na minha igreja tem um mendigo que fica perto, se tem vários mendigos, né? Se há um alto índice de mendicância ali onde está alojada a igreja, como é que nós temos pensado sobre isso? Como é que nós temos ajudado a comunidade onde nós estamos inseridos com a palavra de Deus? Como nós temos pensado em uma dinâmica melhor para alcançar essas pessoas? Ou nós meramente chamamos uma irmã para dar aula na classe de crianças, entregamos a ela uma revista e diz, pronto, você estuda a revista e fala. Aí quando chega lá na classe, ela senta, as crianças sentam, ela abre a revista e começa a ler, amém, terminou a aula. Ou seja, ela não teve nenhum tipo de dinâmica de ensino ali, de didática para alcançar aquelas crianças. Eu preciso dizer uma coisa aos irmãos. Já nessa primeira aula, eu tive a grata oportunidade de ter vários professores ao longo da minha vida. Mas eu tive uma fundamentação muito sólida ainda na infância, na igreja que eu era membro, com várias irmãs que foram minhas professoras e me ensinavam ali a palavra de Deus, da infância até a adolescência, até a juventude. Me inseriam no mundo bíblico, me ensinavam a pensar segundo os pensamentos de Deus, ou depois dos pensamentos de Deus, a aplicar a Escritura à minha própria vida. A área de ensino na igreja é fundamental. Então veja que ainda hoje a minha memória associa aos vários momentos que eu vivi em minha igreja, na cidade do Recife, né? Eu cresci na igreja congregacional da Macaxeira. Então eu associo muito da minha vida hoje a muito do que eu aprendi como fundamentação teológica naquele período de infância, naquele período de adolescência. Eu me lembro de aulas na minha infância, eu me lembro de aulas na minha adolescência, ainda hoje. Então a atmosfera de ensino de uma igreja é fundamental para que a igreja seja apreensiva ao ensino teológico. Agora, este ensino precisa ser transmitido com humildade, esse ensino precisa ser transmitido com paciência. Paulo vai dizer a Timóteo, ensine com longanimidade e doutrina, ou seja, com paciência. Primeiro, antes de tudo, Timóteo, paciência. Ensine o povo com paciência, mas com doutrina. Então, em que é útil para nós a teologia? Qual é o lugar da teologia? A teologia tem lugar na nossa vida para nos guiar a Deus nas nossas devoções. A teologia deve ter lugar na nossa igreja, nessa atmosfera de aprendizagem das Escrituras, que nós podemos ser criativos e criarmos várias coisas diferentes e interessantes nas nossas igrejas. E a teologia também comunica a cultura. Nós não somos alienados do mundo, nós não somos ignorantes. A igreja cristã, a cristandade, né, a igreja cristã, durante toda a história, não falamos de denominações, mas a tradição cristã como um todo, contribuiu com o Ocidente inteiro, com o desenvolvimento do Ocidente inteiro, com países, com a colonização de países, o desenvolvimento de países. Os protestantes contribuíram muito com o desenvolvimento de países que hoje são países de primeiro mundo, por conta do seu entendimento teológico aplicado à vida prática. Então, essa é a nossa primeira aula sobre introdução à teologia. Que o Senhor nos abençoe e que tenha sido uma bênção para todos vocês.
Algumas indicações, né? Alguns irmãos já perguntaram, pastor, vai ter alguma indicação de material que a gente possa ler para aprofundar os nossos conhecimentos a respeito do assunto? Sim, algumas indicações. Nessa ocasião, vou indicar dois livros, certo? O primeiro deles está aqui, que é o do Alistair McGrath, que é Introdução à Teologia Cristã, Teologia Sistemática, Histórica e Filosófica. Né? Então, esse livro vai tratar sobre o desenvolvimento da teologia de forma organizada, sistemática, dentro da história e de forma racional, filosófica, em debate, em discussão e pensamento, com o que os filósofos também disseram no decorrer do tempo. Então, essa teologia sistemática é muito boa, muito interessante. Alistair McGrath é um autor frutífero e importante para o estudo teológico, que pode nos ajudar muito, certo? O outro livro que eu indico a vocês é esse aqui do Karl Barth, Introdução à Teologia Evangélica, publicado pela Sinodal e pela Este. Também é um livro muito interessante, de várias palestras do Karl Barth, que é um livro que pode nos introduzir bem a esse assunto. Eu vou estar usando ele várias vezes nas nossas aulas, porque é um livro que tem muito a nos dizer. Ok? Na próxima aula, na semana que vem, nós continuaremos estudando, meditando agora a partir do teólogo medieval Tomás de Aquino. Estaremos estudando a compreensão de Tomás de Aquino sobre a teologia na sua Suma Teológica. Um abraço, irmãos. Até mais. Deus abençoe a todos vocês.